A paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Amados, vamos tirar uma dúvida aqui no livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas. Uma passagem que é muito pregada na igreja e às vezes, mas não tem um significado assim, realmente aquilo que consta. A história, porque a Bíblia ela não é um livro contínuo, né? Então tem que estudar, examinar e buscar em outros lugares, em outros livros, para a gente conseguir interpretar esses versículos. Tem que estudar a Bíblia, amados. Leia a Bíblia, né? Não é só pegar um livro e ler ele e pegar em cima daquele livro, porque tem coisas que estão em outras partes. Então olha só, Atos dos Apóstolos, também escrito por Dr. Lucas 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço, o valor do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartiam-se cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Irmão, isso é uma comunidade criada em Jerusalém, né? Logo após a morte de Jesus, que os apóstolos ficou ali em Jerusalém, foi pedido por Jesus que eles mantessem ali. Então se criou uma comunidade, mas o que acontece de verdade aqui, nesse tempo aqui, não era uma satisfação, um prazer do povo, da comunidade de vender suas propriedades. Não, irmão. É porque estava previsto a guerra, uma guerra, a destruição de Jerusalém. Por isso eles vendiam, porque era domínio romano e o intuito era destruir Jerusalém, como foi destruída nos anos 70 depois de Cristo. Então, com a chegada da guerra, que os apóstolos sabiam que ia acontecer aquilo, criou-se essa comunidade e todos viviam em comum. Mas dali, esse povo ia para os montes, para as montanhas, né? Esse tempo leva o nome de diáspora, quer dizer dispersão. O povo ali estava se preparando para ir para as montanhas, para se salvar. E não porque era bom usar esse tipo de confraternização. Não era uma confraternização. Era uma maneira de criar um mecanismo de defesa. Então, quando você volta lá em Mateus 24, nós vamos começar em Mateus 24, aí, de Atos, você tem que voltar em Mateus, versículo 24. Tem um recado que Jesus deixou aqui, ó. Versículo 1, 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, né? Era um prédio impressionante, pedra sobre pedra, sem um grão de cimento, né? Feito a braço, né? No trabalho dos povos daquela época. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus já estava alertando os apóstolos que aquilo ali ia ser destruído. Vamos ver no 15, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou
o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Quando a desolação chegasse no lugar santo é o templo e a cidade santa é Jerusalém. Então, quando chegasse a desolação, quem está lendo isso aqui, quem lê, vocês que vão ler, vocês vão entender. Então, para entender isso aqui, você tem que perguntar para Daniel. Vamos lá em Daniel. Então, o que é que ele escreveu? Para você poder entender a situação que eles viviam ali, numa comunidade. Daniel 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Não é uma desolação, são duas desolações que cairiam sobre Israel. Então, temos aqui uma informação de Jeremias. Vamos lá em Jeremias, então. Vai acompanhando e vocês buscam na sua Bíblia, que vocês vão também achar isso aí. Jeremias 4. Jeremias 4. A desolação era a destruição de Jerusalém. Jeremias 4, 11. 4:11. Naquele tempo se dirá a este povo, a qual povo? O povo de Jerusalém. E a Jerusalém, um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo. Filha do meu povo é Jerusalém, a cidade santa. Não para padejar, nem para limpar. 13. Eis que virá subindo como nuvem, e os seus carros como a tormenta, e seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Então esse é o recado de que Daniel disse o que aconteceria. Daniel disse que aconteceria no ano 70. Essa é a desolação da cidade santa e do templo. Agora em 1 João 2, 18. 1 João, lá no final, 2, versículo 18. 1 João 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. João sabia que a guerra estava para chegar, como eu li ali atrás. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feitos anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Era a chegada do vento que vinha do norte e que destruiria a cidade santa e todo o templo. Irmãos, isso aconteceu ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, irmão de Dominiciano. E até hoje em Roma existe um arco, um monumento que mostra em homenagem a Tito, comemorando a vitória sobre Jerusalém. Eu vou passar a foto desse arco no final do vídeo, tá? Eu fico por aqui
E até a semana que vem, no próximo vídeo.